A Lua. Este é um dos poucos corpos espaciais que você pode observar sem um telescópio. É a quinta maior lua do Sistema Solar. Com mais de 3.400 quilômetros de diâmetro, o satélite natural da Terra é maior que Plutão. A superfície da Lua é marcada por vulcões, crateras deixadas por rochas espaciais e poças de lava endurecida. Anteriormente, essa lava costumava irromper da crosta quando asteroides quebravam a superfície. A Lua é o segundo satélite natural mais denso do Sistema Solar, depois da Lua de Júpiter, Io. Bem no fundo, nosso satélite natural tem um núcleo de ferro sólido. Ele é minúsculo, apenas 1 a 2% da massa lunar, com não mais do que 680 km de largura. É cercado por um núcleo externo de ferro fundido líquido. O manto tem mais de 1.300 km de espessura. É feito de rocha rica em magnésio e ferro. E a parte externa do interior da Lua, a crosta, tem 67 km de espessura. Sua camada mais externa, com 10 km de espessura, está praticamente destruída. Isso se deve aos corpos espaciais que atingem a Lua há milhões de anos. A superfície lunar é composta de oxigênio, silício, magnésio, ferro, cálcio, alumínio e pequenas quantidades de outros elementos. Buracos negros. Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Eles têm uma atração gravitacional imensa. Nada, incluindo a luz, consegue escapar dessa força. Por razões óbvias, ninguém jamais teve a chance de verificar o que há dentro de um buraco negro. Mesmo assim, os cientistas conseguiram obter uma imagem detalhada do gás de alta densidade ao redor de um. Possui uma composição química única, com grandes quantidades de cianeto de hidrogênio e sulfeto de hidrogênio. Essa descoberta pode mais tarde ajudar os astrônomos a encontrar buracos negros escondidos atrás da poeira. Cometas. Apelidados de bolas de neve sujas, os cometas são corpos espaciais gelados que liberam poeira ou gás. Os astrônomos acreditam que sejam restos da substância que formava o Sistema Solar há mais de 4 bilhões e meio de anos. Alguns cometas orbitam o Sol, mas a maioria deles pode ser encontrada na nuvem de Oort, a região mais longínqua do nosso Sistema Solar. Um cometa possui um núcleo sólido com um pequeno núcleo rochoso. Esse núcleo, que pode ter até 16 km de largura, é feito de gelo e poeira e revestido com material orgânico escuro. Esse gelo consiste em não apenas água congelada, mas também em gases congelados, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amônia e metano. Alguns cometas podem conter mais gelo ou rocha, enquanto outros têm mais poeira. Assim que o cometa se aproxima do Sol, sua parte congelada começa a se transformar em gás. Essa nuvem é chamada de cabeleira ou coma. Pode ter 1,6 milhão de quilômetros de largura e até 160 milhões de quilômetros de comprimento. As caudas dos cometas são formadas por ventos e luz solares. É por isso que elas sempre apontam para longe do Sol. Asteroides. Essas rochas espaciais irregulares variam em tamanho e podem ser tão pequenas quanto pedras e tão grandes quanto campos de futebol. Asteroides são restos sólidos e rochosos do disco de gás e poeira que cercou o jovem Sol 4 bilhões e meio de anos atrás. Eles são constituídos principalmente por rocha ou argila e silicatos misturados com metais, como por exemplo ferro e níquel. Depende de quão perto um asteroide está do Sol. Se a distância for pequena, então é principalmente carbono com pequenas quantidades de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Os mais distantes consistem em rocha de silicato. Os asteroides metálicos são feitos de 80% de ferro e 20% de outros metais, como ouro, magnésio, platina, paládio, níquel e assim por diante. Meteoroides. São formados principalmente quando os asteroides colidem uns com os outros. Existem também micrometeoroides, que são extremamente comuns em todo o Sistema Solar. Os meteoroides são feitos de silício e oxigênio. Alguns deles contêm metais, como níquel e ferro. Tais meteoroides são densos e mais massivos. Meteoroides rochosos são muito mais frágeis e muito mais leves. Anã branca. Mais cedo ou mais tarde, quando nosso Sol ficar sem seu combustível, o hidrogênio, ele se tornará uma anã branca. Depois que uma estrela expele quase todo o seu material externo, apenas seu núcleo quente permanece. Sua temperatura chega a 10.000 graus Celsius. Depois disso, uma anã branca começa a esfriar. Este processo continuará pelos próximos bilhões de anos. Paradoxalmente, quanto mais massiva é essa estrela, menor é o seu tamanho. Dentro de uma anã branca, a gravidade comprime a matéria com tanta força que os elétrons que constituem os átomos da estrela se esmagam. Esse processo continua até que não haja espaço livre para ser ocupado.
É por isso que uma colher de chá de matéria de uma anã branca pesa mais de 5 toneladas, o mesmo que um elefante. Os astrônomos acreditam que as anãs brancas possam ter uma crosta que chegue no máximo 48 quilômetros abaixo da atmosfera da estrela. A parte inferior dessa crosta é provavelmente uma camada cristalina de átomos de oxigênio e carbono. Gigantes gasosos. Ao contrário dos planetas rochosos com metais e minerais de silicato em sua composição, os gigantes gasosos consistem principalmente em gases. É por isso que geralmente são muito maiores do que seus companheiros terrestres. Saturno e Júpiter são os gigantes gasosos mais famosos do Sistema Solar. No centro de um desses gigantes há uma bola derretida de rocha sólida ou líquida, ou um núcleo metálico. Sem ele, um gigante gasoso não pode se formar. Mas a maior parte da massa do planeta é constituída pelos gases que cercam o núcleo. Eles podem ser diferentes, mas os mais comuns são hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água. Os gigantes gasosos não têm nenhuma superfície sólida. Sua atmosfera fica cada vez menos densa quanto mais longe está do núcleo. Em algum lugar ao longo do caminho, pode até se tornar líquido. Pulsar. Este objeto esférico geralmente tem o tamanho de uma grande cidade, mas tem mais massa que o nosso Sol. Os pulsares geralmente parecem estrelas cintilantes, acendem e apagam, acendem e apagam. O seu cintilar parece ter intervalos regulares, mas na realidade, os pulsares não piscam. Esse corpo espacial é uma estrela de nêutrons em rotação com um campo magnético muito forte, que pode ser até bilhões de vezes mais poderoso que o da Terra. Este campo magnético envia fluxos de partículas ao longo de seus 2 polos magnéticos. Eles criam 2 poderosos feixes de luz brilhando em direções opostas. É isso que faz com que os pulsares pareçam estar piscando, enquanto na verdade estão girando. O núcleo de um pulsar é superfluido, o que significa que se você mexesse nele com uma colher, ele giraria eternamente. O núcleo é circundado pela crosta interna e pela crosta externa rígida com superfície cristalina. Gigantes vermelhas. Às vezes, quando uma estrela usa todo o seu hidrogênio, seus átomos de hélio começam a formar elementos maiores, por exemplo, carbono. O núcleo da estrela colapsa para dentro sob essa pressão e suas camadas externas se espalham e esfriam. A estrela fica maior, mais fria e ganha uma tonalidade vermelha. O fato é que quando as camadas externas da estrela cedem sob a gravidade, elas aquecem. E uma vez que a crosta ao redor do núcleo central fica quente o suficiente, a estrela ganha uma nova fonte de energia. Seu núcleo fica ainda mais quente do que antes e as partes externas da estrela incham, transformando-a em uma gigante vermelha. No coração da estrela existe um núcleo central que consiste em ferro. Uma camada composta de hidrogênio, oxigênio e carbono envolve esse núcleo. Depois, há uma casca de hélio e um manto externo de hidrogênio.